Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Hoje é dia de compartilhar com vocês um pouco da carta do apóstolo Pedro, que nos ensina que nós somos pedras vivas, pedras de Cristo. Em outro podcast eu mencionei o texto com vocês, mas não li. Então hoje eu gostaria de ler 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 5. O texto do apóstolo diz o seguinte: Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Agora que provaram da bondade do Senhor, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Muito bem, esse texto que nós acabamos de ler nos coloca no nosso lugar na presença de Deus, nos ensina o que na presença de Deus nós somos, nos mostra que Deus nos chamou para sermos pedras vivas. O apóstolo Pedro diz que nós estamos sendo cuidados, estamos sendo construídos, estamos sendo edificados e estamos formando uma edificação sólida para Deus. Nós estamos constituindo um templo espiritual, um lugar onde Deus mesmo habitará. E que nós, além disso, devemos ser sacerdotes de Deus, devemos apresentar livremente sacrifícios ao Senhor. Lembremos que toda essa linguagem que o apóstolo Pedro está utilizando tem a ver com dois elementos muito importantes. O primeiro deles, o projeto de Deus em nos constituir sua casa, sua morada, para que no final de todas as coisas, como eu também já mencionei em outro podcast, no livro do Apocalipse, Deus virá morar nos homens, com os homens para sempre. Então, o desejo de Deus é de que nós sejamos esta casa, esta edificação. A outra figura de linguagem que ele utiliza aqui é nos chamar de sacerdotes, porque a linguagem do Antigo Testamento é a de um único sumo sacerdote que entra na presença de Deus e oferece sacrifício por todos. Desta vez, no Novo Testamento, Jesus rasga o véu com a sua morte e libera o Santíssimo Lugar, para que todos nós sejamos sumos sacerdotes, para que não precisemos mais de uma pessoa que seja o nosso intermédio para entrar na presença de Deus, mas todos nós tenhamos livre acesso à presença de Deus. Isso faz de nós também pessoas com responsabilidade de maturidade. É por isso que, na terceira figura de linguagem aplicada por Pedro nesse texto, ele nos chama de bebês recém-nascidos, que desejam intensamente o puro leite espiritual para que cresçamos por meio dele, experimentando plenamente a salvação. Isso quer dizer que é possível uma pessoa experimentar aspectos da salvação, mas permanecer como uma criança, ainda que devesse receber alimento mais sólido, ainda que devesse receber estruturas mais complexas da fé e da religiosidade na sua vida, ainda continua se movendo como se uma criança fosse. Como é que no reino de Deus nós podemos nos tornar maduros? Como é que nós podemos nos tornar uma casa espiritual definitiva para Deus? Nos podcasts anteriores eu mencionei a você, somos uma casa espiritual. Pedro nos chama de pedras vivas, e como pedras nós precisamos estar no formato adequado para fazermos parte da construção que Deus está fazendo. E que formato é esse, ou que forma é esta que todos nós, pedras vivas, precisamos entrar? Assim como uma pessoa que trabalha numa fábrica de tijolos tem um molde para colocar
os tijolos, o molde para colocar o barro, para formar os tijolos, assim também nós precisamos entrar no molde, na forma, para sermos pedras para a edificação espiritual, que é o templo vivo, a casa definitiva de Deus. Este molde é Jesus Cristo, o Filho mais velho, o Filho obediente, que nos ensina a ser semelhantes a Ele, para podermos constituir parte desta construção. Além disso, Jesus estabeleceu o discipulado como o processo que vai gerar esta maturidade de que Pedro está falando. Somos apenas crianças, mas que precisamos desejar ardentemente o crescimento, precisamos desejar ardentemente a plenitude da salvação e não viver apenas como quem foi miseravelmente salvo. Há pessoas que, embora tenham experimentado a salvação, não conseguem desfrutar de todas as bênçãos que decorrem da salvação. E eu não estou falando de bênçãos materiais apenas, não estou falando de curas, não estou falando de benefícios que a salvação possa trazer, mas estou falando da sua plenitude. E o que é a sua plenitude? Ser plenamente parecido com Cristo. Ser alguém que experimente a maturidade que estava em Cristo. Ser alguém que conheça Deus na sua profundidade, que tenha seu caráter transformado na sua profundidade, assim como Cristo experimentou todas estas instâncias de maturidade. E eu queria, por meio do processo do discipulado, convidar você a experimentar a plenitude da sua salvação. Que você experimente não ser uma pessoa levada por todo o vento de doutrinas, que você experimente não ser uma pessoa que meramente ouviu coisas a respeito de Deus, mas que você seja conduzido a ser alguém parecido com Jesus, que conhece Deus de verdade. Que Deus te abençoe.